Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho a você, os nossos votos de muita saúde e paz a você e a seus familiares, muita paz em seu lar, com toda a sua família, e que este novo ano seja um ano de muitas alegrias e de muitas realizações para você e toda a sua família. Nós estamos aqui sempre falando a respeito das lições de Chico Xavier, alguns trechos de sua biografia, e nós recebemos recentemente o lançamento por outra editora, do livro do nosso irmão John Harley, de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, O Voo da Garça. Inicialmente, esse livro estava sendo editado pela editora de Belo Horizonte e agora é editado pela Intervidas. E é um livro muito interessante do John Harley sobre Chico Xavier. Chico Xavier, O Voo da Garça. Por exemplo, ele nos fala aqui, ele transcreve aqui algumas palavras de Chico Xavier explicando o início de sua mediunidade. Porque Chico começou a psicografar em 1927. Ele estava com 17 anos de idade. Mas Chico afirma que no começo ele tinha um certo cuidado, ele tinha um certo temor de assinar as mensagens com os nomes dos espíritos que as ditavam, porque eram nomes de poetas famosos, de literatos famosos. E Chico, com apenas 17 anos de idade, começando na doutrina, ele conheceu a doutrina em maio de 1927 e começou a psicografar no dia 8 de julho de 1927. Ele ainda teria um caminho a percorrer até a publicação do Parnaso de Além-Túmulo, em 1932, pela Federação Espírita Brasileira. E ele aqui dá um depoimento muito interessante, histórico, para aqueles que desejam conhecer um pouco da história de Chico Xavier. Aquele soneto, diz Chico, as palavras são dele, ele estava escrevendo aqui ao presidente da Federação Espírita Brasileira à época. Aquele soneto cuja cópia me enviaste, lembro-me bem, é de Antero de Quental, grande poeta português. Chico sabia, não é? O espírito desejava assinar o soneto Antero de Quental, mas ele ficava cauteloso, ele tinha receio, não é? Um rapaz. É da coleção que o José, meu irmão, José Xavier, meu irmão, distribuiu por várias publicações, colocando F. Xavier. Como o Chico evitava os nomes dos poetas famosos, o irmão de Chico, o José Xavier, que desencarnaria um pouco mais tarde, o José Xavier ficava muito entusiasmado com aquelas páginas e queria divulgar aqueles sonetos, aquelas páginas. Mas como é que iam divulgar sem nome, não é?
o Chico hesitava em colocar os nomes e tudo mais. Então, por sugestão de José, em acordo com o próprio Chico, eles começaram a escrever, a assinar apenas F. Xavier. Quer dizer, Francisco Xavier, mais nada. Então, Chico diz aqui, esclarece, colocando F. Xavier no intuito de estimular-me ao futuro literário, como dizia ele. Escrupulosamente, registrava as produções que eu ouvia ou escrevia, quase que automaticamente, sem pôr os nomes dos verdadeiros autores, que só se evidenciaram plenamente aos meus sentidos de 1931 para cá. Então, Chico foi tendo aquela certeza que o nortearia a vida toda por volta de 1931. Aliás, coincidentemente, quando Emmanuel aparece em sua vida mediúnica, em 1931. Quando então as minhas dúvidas, para minha felicidade, começaram a se extinguir para sempre. Nesse sentido, há todo um livro de versos para crianças intitulado Lições de Angelita, que ouvi de João de Deus e que o José enviou ao Aurora, de Inácio Bittencourt. A Aurora era uma revista da época, era dirigida por Ignácio Bittencourt, que por sinal era espírita, com o nome F. Xavier. Foi publicado em números sucessivos, não sei bem se em 1928, 1929 ou 1930. Este livro, Lições de Angelita, hoje se encontra editado. É um livro para criança. Desse livro, que no tempo me pareceu interessante, não mais vi a cópia. Será que a gente poderia obter isso, isto é, os números de Aurora, na biblioteca da FEB? Estimaria rever o mencionado trabalho, que em 1931 fiquei sabendo ser de João de Deus, um outro grande poeta português, João de Deus. Aliás, curiosamente, a mãe de Chico, a primeira mãezinha, não é? O nome dela era Maria de São João de Deus. Ela recebeu este sobrenome porque sua mãe, Dona Francelina, a teve no Hospital das Irmãs, das Freiras, e este hospital tinha um nome, era dedicado a São João de Deus. Nas coleções de Aurora, de 28 a 32, diz Chico, há numerosos trabalhos do espírito João de Deus, cuja autoria somente pude reconhecer mediunicamente em 1931. Não conseguiríamos as coleções dos anos referidos para que eu pudesse fazer um reestudo e minuciosa vistoria? Então Chico perguntou, não é? Porque muitas publicações foram feitas assim, não é? Ele com certo escrúpulo, ele com certo cuidado, certa cautela, com receio de expor aquelas páginas mediúnicas, mas com assinadas, não é? Assinadas por nome famosos, ele punha apenas F. Xavier. Aos poucos ele foi se soltando e os espíritos começaram a assinar, não é? E ele, certa vez, ele concedeu uma entrevista ao nosso confrade Wallace Leal Rodrigues. Wallace Leal Rodrigues era muito inteligente. Ele residia ultimamente em Matão, estado de São Paulo. Ele já desencarnou,
trabalhava lá na RIE, Revista Internacional de Espiritismo. Ele foi autor de vários livros, A Esquina de Pedra, etc. Ele era muito culto, Wallace. E certa vez ele fez uma entrevista com o Chico, e o Chico esclareceu mais ainda, dizendo: preliminarmente, devo afirmar que, a meu ver, tive 3 períodos distintos em minha vida mediúnica. O primeiro, de completa incompreensão, para mim, é aquele dos 5 anos de idade, quando via minha mãe desencarnada, a proteger-me, até os 17 anos. Época em que me via sob a influência de entidades felizes e infelizes, até que a doutrina espírita, por misericórdia do Senhor, penetrou nossa casa em maio de 1927. O segundo período foi, sem dúvida, de aprendizagem e ensaios, de 1927 a 1931, no qual psicografei centenas de mensagens que os benfeitores espirituais mais tarde determinaram fossem inutilizadas, porque, na opinião deles, essas mensagens eram esboços e exercícios de entidades diversas. Vejamos, o Chico jogou fora, não é, aquele material todo, 27, 28, 29, 30, 31. O material de praticamente 5 anos, porque os espíritos disseram a ele que era um material de ensaio, eram esboços que estavam sendo feitos, ensaios mediúnicos, e nós, às vezes, médiuns, na atualidade, não é? Queremos tudo apressadamente e publicar. A primeira coisa que a gente recebe, a gente já quer dar publicidade, né? Então, o Chico fala aqui, olha, de 27 a 1931, no qual psicografei centenas de mensagens que os benfeitores espirituais, mais tarde, determinaram fossem inutilizadas, porque, na opinião deles, essas mensagens eram esboços e exercícios de entidades diversas, que caridosamente me adestravam para as tarefas em perspectiva. O terceiro período começou com a presença de nosso abnegado Emanuel, que em 1931 assumiu o encargo de orientar todas as atividades mediúnicas em que me encontro de 1931 até agora. E foi até a sua desencarnação em 2002, não é? Quero admitir que, desse tempo até hoje, vivo num período de mediunidade dirigida. Emanuel somente apareceu em minha experiência mediúnica em 1931, quando atingi a maioridade física. Na época, a maioridade física era considerada 21 anos de idade, né? Então, diz Chico aqui, quando atingi a maioridade física, né? Depois caiu para 18 anos de idade, e agora parece que está caindo para 16 anos de idade. Alguns estão cogitando que a maioridade física comece aos 14 anos de idade. Nós queremos dizer que o John, neste trabalho, deste livro interessante, extraordinário, Chico Xavier, o Voo da Garça, o John fez várias pesquisas em diversos livros, em diversas biografias. Aqui, por exemplo, neste depoimento aqui, ele recorreu a um livro publicado pelo Dr. Elias Barbosa, já desencarnado, intitulado No Mundo de Chico Xavier. Existem aqui também pesquisas
históricas de John, pesquisas dele mesmo, pesquisas dele em Pedro Leopoldo. Ele foi atrás e pesquisou, entrevistou muita gente, principalmente os mais antigos moradores lá de Pedro Leopoldo, os espíritas mais antigos, para a edição deste livro. E ele escreve aqui em seguida, os assuntos estão interligados, um depoimento que Chico deu ao professor Herculano Pires. O professor Herculano Pires morava em São Paulo. Ele publicou alguns livros em parceria com Chico Xavier. Um deles, muito conhecido, é o Chico Xavier Pede Licença. Foi publicado pelo GEM, Grupo Espírita Emmanuel, lá de São Bernardo do Campo. Um grupo presidido pelo nosso amigo Rolando Ramacciotti. E numa das entrevistas, num depoimento dado ao Herculano Pires, o Chico esclareceu ainda. O primeiro plano de Emmanuel foi de 30 livros. Emmanuel, que apareceu na vida de Chico em 1931. Chico estava com 21 anos de idade. E o primeiro plano de Emmanuel, representando aquela falange do mundo espiritual que desenvolveu esse trabalho magnífico através de Chico Xavier, o primeiro plano era de 30 livros, que cumpria até 1947. O segundo foi de 60 livros. Quando chegou aos 30 livros, Emmanuel falou: Chico, nós agora vamos tentar 60 livros, cumprido até 1958, na véspera de Chico mudar-se para Uberaba. De 1959 para cá, Chico veio para Uberaba em 59, de 1959 para cá, não me compete saber dos seus planos, mas apenas obedecer. É o que estou fazendo, e não sei a quantos livros chegaremos. Então ele contava para nós que quando eles chegaram aos 60 livros, não é? Ele perguntou a Emmanuel qual que era a intenção do mundo espiritual em matéria de livros. Diz que Emmanuel falou com ele: Chico, você agora não pergunta mais nada. Não pergunta mais nada, vamos trabalhar. E graças a Deus, eles chegaram a mais de 500 livros, né? Quando Chico desencarnou, no ano 2002, eram 412 livros, mas muitos livros permaneciam inéditos. Muitos escritos permaneciam inéditos, não haviam ainda sido publicados. Eles vêm sendo publicados póstumamente, né? De maneira póstuma. E é bom dizer que ainda existe muito material mediúnico da Lavra de Chico Xavier espalhada aí pelo Brasil, nas dezenas, centenas, milhares de mensagens que ele recebia dos espíritos para os seus familiares. As chamadas cartas consoladoras, que nós sempre dizemos eram consoladoras, mas também esclarecedoras. São consoladoras, como também são esclarecedoras. E John Harley continua aqui no seu trabalho biográfico muito importante, com o Chico dando um depoimento numa carta, porque o Chico sofria muitas perseguições. Ele começou desde 1932, quando saiu Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro, ele começou a sofrer uma perseguição, principalmente por parte da Igreja Católica, né, que combatia
combatia o espiritismo com muita determinação. E o Chico escreve aqui ao presidente da Federação Espírita Brasileira, na época o Vantuil de Freitas. O padre Júlio Maria era um padre francês, segundo apontamentos de Vantuil, a lápis na carta. Começou uma série de trabalhos combativos contra o Parnasse de Além-Túmulo e depois contra Emmanuel e os nossos amigos da espiritualidade, em agosto de 1932. Esse padre já começou a combater. Durante 12 a 13 anos, escreveu mensalmente artigos de excomunhão e perseguição sombrios de Chico. Quando esse amigo desencarnou, ultimamente disse-me Emmanuel, depois desencarnou o padre, o Júlio Maria, vamos orar pelo nosso irmão Júlio Maria. Com ele sempre tivemos um cooperador maravilhoso. Olha o que diz Emmanuel aqui. Ele perseguia e Emmanuel falou, olha, era um cooperador maravilhoso. Dava-nos coragem na luta e concitava-nos a trabalhar. Os adversários são nossos valiosos instrutores e colaboradores de importância. Foi Emmanuel quem me disse, que também me disse um dia, não te aflijas com os que te batem. O martelo que atormenta o prego com pancadas, falo mais seguro e mais firme. Olha as lições de Emmanuel para Chico Xavier, né? Olha, não se importa com quem te bate, não, porque o martelo que bate no prego faz o prego ficar mais seguro e ficar mais firme. Era assim que Emmanuel orientava Chico Xavier em suas lutas iniciais na mediunidade em Pedro Leopoldo, não é? Na década de 30, na década de 40, mesmo na década de 50, no finalzinho da década de 50, Chico veio para Uberaba em 1959 e fundou com o Dr. Valdo Vieira a Comunhão Espírita Cristã. Ele saiu de Pedro Leopoldo devido a um problema criado por um seu sobrinho, não é? O Amaury Pena Xavier. Era sobrinho de Chico, filho de uma de suas irmãs. Ele criou um problema familiar, porque ele estava também a serviço de alguns adversários da doutrina, e Chico achou melhor transferir-se para Uberaba, onde ele já tinha, na cidade, muitos amigos. Nós vamos encerrar por aqui. Na semana que vem nós vamos continuar. Um grande abraço e muita paz.